Olá! Tubos de aço sem costura de altíssimo desempenho são literalmente a espinha dorsal de indústrias críticas, da aeroespacial à nuclear. Mas como exatamente eles são feitos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na fascinante transformação microestrutural que acontece durante a fabricação deles, com base nos resultados de uma pesquisa bastante detalhada. A nossa jornada hoje vai ser a seguinte: a gente vai seguir o aço desde o seu estado inicial, como um tarugo sólido e heterogêneo. Vamos ver como ele é perfurado e depois laminado em duas fases cruciais de transformação. E por fim, vamos analisar a microestrutura e as propriedades do tubo final. Vamos lá! Bom, para começar, vamos entender com que tipo de material estamos lidando e por que a fabricação dele é um desafio tão grande para a engenharia. Olha, o material em foco aqui não é um aço qualquer. É o aço inoxidável superaustenítico, ou SAS. Pense nele como um aço de elite. A composição dele, riquíssima em cromo, níquel e molibdênio, dá uma resiliência fora do comum, o que o torna simplesmente indispensável em ambientes extremamente corrosivos e de alta tensão. Isso nos leva à questão central de toda a fabricação. Como é que a gente consegue moldar esse aço tão especial e, ao mesmo tempo, garantir que a sua estrutura interna, a sua microestrutura, atinja exatamente a qualidade e o desempenho que o tornam tão valioso? A resposta está em um processo industrial de altíssima velocidade e temperatura, conhecido como CPE, perfuração e laminação por cilindros cruzados. Basicamente, em duas etapas, um tarugo sólido e bem aquecido é primeiro perfurado para se tornar oco e logo depois é laminado para virar um tubo fino e bem mais comprido. Para a gente conseguir entender a transformação, primeiro precisamos analisar o ponto de partida, o tarugo de aço antes de qualquer processamento. E aqui tem um ponto que é crucial notar. O material inicial não é uniforme. A tabela mostra uma diferença bem marcante. A superfície externa tem grãos quase 4 vezes menores e é bem mais dura que o centro. Essa heterogeneidade inicial, essa falta de uniformidade, é a chave que vai influenciar todo o processo que vem a seguir. Agora sim, vamos para a primeira grande transformação, a fase de perfuração, onde aquele tarugo sólido vai se tornar uma casca oca. Durante a perfuração, as simulações numéricas mostram que a superfície externa do tarugo é a que sofre as condições mais extremas, tanto de temperatura quanto de deformação. Isso acontece por causa do atrito intenso com os cilindros e da própria energia da deformação no metal, que se converte em calor. E essas condições extremas acabam ativando dois mecanismos que amaciam o material em alta temperatura. A recristalização dinâmica, ou DRX, acontece durante a deformação. Já a metadinâmica, ou MDRX, acontece logo em seguida. Ambas são absolutamente essenciais para refinar a estrutura de grãos do aço. E aqui, a análise revela um resultado simplesmente fascinante e até contraintuitivo. Apesar de sofrer a maior deformação, os grãos na superfície externa, na verdade, crescem, e muito, mais de 230%. Enquanto isso, os grãos no interior, onde a deformação foi menor, sofrem uma redução drástica de quase 66%. Certo, vamos então para a segunda etapa, a laminação, e ver como ela vai trabalhar em cima da casca que a gente acabou de perfurar. Nessa fase, acontece uma inversão crucial no padrão de deformação. Se na perfuração a tensão máxima era na superfície de fora, agora, na laminação, a maior taxa de deformação se concentra na superfície interna do tubo, que está em contato direto com o mandril. O jogo virou. E essa mudança toda nas forças de deformação tem um efeito profundo no refino da microestrutura. A região externa, por exemplo, aquela cujos grãos tinham crescido bastante na fase anterior, agora sofre uma redução de tamanho de 38% durante a laminação. Como a gente vê na tabela, a laminação atua como um processo de homogeneização. As regiões externa e média, que tinham os maiores grãos depois da perfuração, agora sofrem as maiores reduções. O resultado é um produto final com uma microestrutura muito mais fina e, principalmente, mais uniforme em toda a sua espessura. Então, depois dessas duas fases super intensas de trabalho a quente, qual é a qualidade final do tubo sem costura que a gente produziu? As medições de dureza vêm para confirmar o sucesso do processo. O tubo laminado final tem uma dureza muito mais uniforme ao longo da sua parede, eliminando aquela diferença significativa que existia entre as superfícies externa e interna da casca perfurada. Resumindo, esse estudo valida o processo CPE como um método altamente eficaz.
A combinação de simulações com dados experimentais demonstra que é possível, sim, produzir tubos de SAS com microestrutura e propriedades mecânicas controladas e uniformes, diretamente da linha de produção, sem precisar de tratamentos térmicos extras depois. E isso tudo nos deixa com uma questão importante para o futuro da engenharia de materiais. À medida que os modelos computacionais se tornam cada vez mais precisos, até que ponto a simulação poderá não apenas substituir, mas acelerar o desenvolvimento de materiais avançados, revolucionando a forma como projetamos e fabricamos os produtos industriais de amanhã?